Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou seu header aqui no Direito em Curso, nosso podcast, e nesse nosso segundo episódio, mais do que especial, a gente tem aqui um convidado que é o Thiago Facchini, gerente de marketing, nada mais, nada menos que da ProJuris, que vai bater um papo com a gente super engrandecedor sobre marketing jurídico, sobre sistema, não é mesmo, Thiagão? É isso aí, olá a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço. É uma alegria participar de iniciativas de marketing digital como essa. Eu sou um apoiador do marketing jurídico, do marketing digital. É super legal ver pessoas que apostam e acreditam em ações como essa. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero que as minhas contribuições ajudem aí a audiência, quem estiver nos ouvindo. Espero que dúvidas apareçam, porque somente com elas a gente toma ação e dá um passo à frente. Ah, com certeza eu sei que vai, porque, Thiago, uma das coisas, né, e eu vou falar, vou tirar um pouco casquinha, obviamente, aqui de toda a tua expertise, toda a tua experiência, né, porque o advogado hoje, quando se forma, né, além de passar na OAB, além de ter que estudar bastante, de ter todo o trabalho para montar o escritório dele, parece que ele tem quase que ser formado em mídia social, e o marketing digital hoje ele está muito presente no dia a dia do advogado, né? Como que você tem visto, né, toda essa revolução que a nossa profissão advogado, que até pouco tempo atrás a gente se resumia à entrega de cartão de visita, né? Como que você tem visto toda essa revolução tecnológica pro advogado, que infelizmente muitos de nós, né, ainda não se adaptaram a toda essa tecnologia que está sendo distribuída por aí? É isso aí, meu amigo, é verdade. Eu já atuo no mundo jurídico aí há quase 10 anos, são 9 anos aqui na ProJuris, mas dando um pouquinho de contexto para a audiência, meu background minha formação é de marketing, né? Eu sou publicitário, sou pós-graduado em gestão de marketing estratégico, tenho MBA em marketing. Toda a minha formação iniciou nessa linha, eu trabalhei por mais de 10 anos em agência de marketing digital, então é daí que vem meu conhecimento. Eu acabei na ProJuris por conta de benesses aí da vida. E por conta disso, e complementando também a sua afirmação, eu agora, nos últimos tempos, eu me tornei acadêmico de direito e para complementar meu entendimento sobre advogados, né, que são aí o alvo da minha comunicação, e concordo que a gente que estuda direito tem limitação no nosso entendimento sobre marketing e é uma realidade, ponto. Porém, é a mesma realidade de toda e qualquer profissão. Então, quem tem uma padaria, quem tem um supermercado, quem tem uma empresa de logística, todas as empresas, todos os profissionais em algum nível, lógico que os profissionais liberais acabam sofrendo isso diretamente, porque eles são de tudo um pouco, né? São advogados, são gestor, são administrador, são financeiro e são também o marketing também. Mas todas as áreas precisam, em algum nível, de apoio de comunicação, né? Precisam fazer marketing em algum nível. Então, sim, a gente viveu uma época onde o jurídico, até por conta do código de ética da OAB, limitava um pouco a atuação do advogado, e falando de passado, a gente tinha menos opções de marketing, né? Era difícil fazer marketing na televisão, que era uma opção, rádio, a gente tem muita limitação por conta do código de ética, e a gente viveu uma transformação digital e foi impactado por ela. Então, hoje em dia, a gente sofre, sim, a necessidade de precisar entender um pouco do mundo digital e de marketing para utilizá-lo a nosso favor, mas é uma realidade que sempre existiu, né? Mudou o jeito de fazer, mas a gente continua precisando aparecer, né? Antes era cartão de visita e networking, né? Aparecer em eventos, Exato. apertar a mão de pessoas, buscar pessoas para a gente fazer relacionamento e ganhar indicações. Hoje em dia a gente tem uma portinha a mais, ou uma janelinha aí aberta a mais na internet para a gente usar a nosso favor. Então, somos também parte da transformação digital. É uma transformação que aconteceu para todo mundo, que vai continuar acontecendo. Então, eu converso com muita gente que ainda tem aquela visão tradicionalista, né, de que, pô, não preciso disso, não vou fazer isso, não, meu negócio não é internet, não é Instagram, não é YouTube, não é e-mail. E tudo bem, mas para se manter competitivo, né, em algum nível, o seu escritório, você vai precisar no mínimo, entender de marketing digital e, eventualmente,
ou buscar apoio de alguém, de uma empresa, de uma agência, ou se especializar nisso, né? Estudar um pouquinho. Então eu vejo que é inevitável, o futuro pede, o futuro vai demandar, e é uma opção nossa, consciente do quanto a gente quer se envolver. O quando, se a gente não optar, fazê-lo já, acho que vai ser inevitável, a gente vai ser levado a fazê-lo. Então, quanto antes a gente começar, melhor para todo mundo. Os benefícios estão aí na internet, a gente vê bastante gente utilizando e tendo resultados positivos. Então, vale a pena, no mínimo, continuar ouvindo esse podcast até o final, aprender um pouquinho com quem já errou e, com certeza, confirmar que tem benefício, tem espaço para todo mundo. É verdade, Thiago. Eu tenho visto muito, né? Muita gente tem utilizado o marketing de uma forma como parece que existem vários tipos de marketing, né? Eu já Sim. ouvi, não sei, não sou da área, eu sou só apenas um entusiasta de marketing, de publicidade, mas eu já tenho visto muito que, na verdade, o marketing ele não se divide em um marketing digital ou marketing físico. O marketing é o marketing, né? E, na Exatamente. verdade, o que você tem é novas formas de estar, novos meios e mídias para estar divulgando um conteúdo, né? É isso mesmo. Em relação a essa diferenciação do marketing digital, especificamente para o nosso colega advogado, e do marketing aquele do físico, o que você acha, né, na tua ideia, se alguma coisa já perdeu um pouco, assim, isso aqui não vale mais a pena, cartão de visita agora é aquele cartãozinho da empresa que você encosta atrás do celular e já está funcionando. Será que tem alguma coisa assim que realmente já não valha mais a pena? Ou ainda é importante mesclar, né, aquele marketing um pouco mais antigo que eu digo que era feito antigamente em relação aos advogados, junto com o digital, né? Ou então só o digital agora importa, porque eu vejo muita gente, né, focando muito na questão do conteúdo e às vezes esquece, né, de fazer uma boa papelaria, às vezes esquece às vezes, colocar um envelopezinho ali que pelo menos tem o telefone para o cliente lembrar o telefone dele, né? Como que você vê Sim. essas coisas hoje? Essa é uma ótima pergunta. Parabéns pela pergunta. A primeira coisa que a gente estuda no marketing são os 4 P's, né? Preço, praça, produto, promoção. E tudo isso tem relação direta com pessoas. Pessoas. Por que a gente faz marketing? Marketing nada mais é do que um nome bonito para comunicação ou para autopromoção. Então, o que a gente quer com o marketing? A gente quer passar uma mensagem, né? A gente é o emissor dessa mensagem, a gente quer que ela chegue num receptor. Isso é comunicação, isso é marketing. Garantir que uma mensagem saia de um comunicador e chegue a um receptor. Quando a gente está falando de autopromoção, a gente direciona isso para um contexto comercial. A gente quer que o nosso potencial cliente, né, quem tem interesse, quem a gente tem interesse que contrate o nosso serviço, ouça a nossa mensagem, que a mensagem chegue até essa pessoa. Então, a gente está falando de colocar a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa. Isso sempre existiu, sempre foi assim. Antigamente existiam canais que hoje talvez não existam mais, ou que mudaram bastante, ou que não são só os únicos, né? Apareceu a internet como mais um canal. Mas ela é mais um canal. O que importa no final das contas é o quê? É o seu público. Né? Se você é um advogado, tem um escritório, você tem uma especialidade e essa especialidade se traduz em pessoas que precisam daquela necessidade da sua especialidade. Então, se você é um advogado de família e sucessão, você precisa de pessoas que estejam com problemas de sucessão, para que você consiga falar com elas, elas percebam o benefício do seu serviço, do seu trabalho e lhe contratem. Então, antes de falar sobre fazer ou não fazer dancinha no TikTok, usar ou não usar a internet, deixar ou não deixar de fazer o cartão de visitas impresso, a gente tem que dar um passo atrás e perguntar, poxa, com quem eu estou falando? Né? Com quem eu estou falando? E a pergunta seguinte com base, se eu souber com quem eu quero falar, quem é o meu público, que canais de comunicação este público usa, né? Então, poxa, imagina, você tem um escritório de direito empresarial, você só fala com diretores de empresas que não têm tempo de estar na internet o tempo inteiro, que estão lá em reunião o dia inteiro, não estão no Instagram. De que adianta você ficar fazendo conteúdo para o Instagram se, em tese, este seu público não está lá? Para esse caso, ainda você vai ter maior probabilidade de sucesso fazendo o quê?
agendando uma reunião com esse cara, entregando o seu cartão de visita, deixando uma proposta no seu envelope com a sua papelaria, provavelmente vai fazer mais sentido. Se eventualmente essa pessoa que tem este perfil específico de usar menos essa rede social, vai funcionar o seu marketing. Então, sim, até por conta da nossa formação e da ausência de uma cadeira de marketing ou de comunicação nessa linha no curso de Direito, a gente acaba, às vezes, entendendo que, poxa, se está todo mundo no TikTok, eu tenho que ir para o TikTok também? Depende. Depende de com quem você quer conversar no TikTok, se essa pessoa está lá. Às vezes não está. E aí, logicamente, a resposta é não precisa fazer TikTok. Então, respondendo a sua pergunta agora, de forma formal, eu não acho que nada entra em desuso. Eu acho que a gente, às vezes, faz escolhas baseadas no gosto pessoal ou numa percepção de mercado genérico, sem, de fato, pensar no público que a gente quer atingir, em com quem, quais são as características das pessoas com quem a gente quer conversar. Quando a gente faz esse trabalho reverso, né, de pensar primeiro na pessoa, nas características delas, e depois escolhe os canais, a gente tende a ter mais sucesso, ser mais eficiente na nossa forma de comunicação. E falando desse aspecto de, todo mundo hoje em dia produz conteúdo e tudo mais, às vezes acaba sendo até um problema para a sua comunicação. Porque às vezes você escolhe fazer uma comunicação numa rede social que tem um formato que você não domina, né? Por exemplo, vídeo. Tem gente que não tem facilidade para lidar com vídeo, tem gente que não sabe definir uma pauta de criação de conteúdo que aquele seu público lá vai valorizar, acaba produzindo conteúdos ruins, conteúdos rasos, que acabam até diminuindo a imagem que você queria criar, uma imagem de profissionalismo que você acaba não conseguindo passar com o nível de conteúdo que você acaba produzindo nessas redes que você não domina ou nesses formatos que você não domina. Então, cabe muito essa avaliação prévia de público para daí sim depois escolher os canais, os formatos que vão fazer mais sentido para a sua estratégia de comunicação. E depois disso é perseverança, seguir fazendo, que uma hora chega na pessoa que tem que chegar e isso aí se reverte em negócio. Muito legal, muito interessante a sua resposta, porque eu realmente, às vezes, né, eu que faço toda a gestão, né, acredito que muita gente que esteja ouvindo e vendo a gente também faça a gestão do próprio, das próprias redes sociais, né, do escritório. A gente tem hoje muitos softwares e sistemas que facilitam a vida daquela pessoa que quer produzir, né, seja de templates de imagens já pré-definidos ali, basicamente muda o conteúdo, bota o logotipo, você já tem ali uma arte gráfica pronta, então tem facilitado muito, né, essas ferramentas que a gente vê por aí hoje, mas eu às vezes sinto uma dificuldade, né, na produção do conteúdo em si, né, às vezes, por exemplo, a gente publica alguma coisa em relação a determinado tema e essa publicação não engaja, né, a gente não tem uma a gente não vê o público sendo tão gostando tanto da publicação, tendo compartilhamentos, e às vezes uma publicação que a gente nem imagina que vai ter algum tipo de repercussão acaba tendo, né? Será que existe alguma técnica, alguma forma, né, da gente ser mais assertivo em relação a isso, né, dentro de toda a estrutura e de toda a estratégia de marketing? Sim, essa é outra pergunta que muitos advogados me fazem. E normalmente esse tipo de característica é muito comum mesmo, você produzir um conteúdo na sua rede social, porque tem que produzir para não deixar ela parada, e se frustrar com o resultado que ela obtém. Então aqui a gente tem dois problemas, normalmente, tá? Primeiro é um problema de definição de pauta, sim. Eu vejo muito conteúdo de escritórios e de advogados que o escritório ou o advogado fala sobre algo, escolhe um tema e o jeito de falar sobre ele, porque o advogado gosta daquele tema, ou porque o advogado entende muito daquele tema. E ele acaba deixando de lado a coisa mais importante que a gente falou no início da conversa, que é pensar no público. A gente acaba não se perguntando se o conteúdo desse material vai ser útil para quem vai ler, para quem vai consumir. Né? Então, eu já vi muito advogado falando um juridiquês absurdo, os seus conteúdos, que a pessoa lá, o público final, às vezes que é o público dele, não vai entender. Né? Poxa,
é uma comunicação feita num idioma para advogado, mas aquela publicação ou o público daquele advogado, daquele escritório, não é outro advogado, é a pessoa final que vai contratar o seu serviço, né? Então primeiro, você tem que falar sobre um problema que o seu público vive. Você tem que se perguntar, poxa, normalmente até é melhor perguntar para o cliente. O que ele está enfrentando de problemas. E aí você fala sobre esses problemas. Normalmente você nem precisa se perguntar. Anota nos seus atendimentos do dia. Pô, entrou 2 clientes do seu escritório hoje, anota. Qual foi a primeira pergunta que ele fez? Qual foi a segunda? Qual foi a terceira? Você vai ver que normalmente tem dúvidas em comum, que são as dúvidas que eles mais fazem. E são essas dúvidas que a pessoa vai no Google buscar. São essas dúvidas que a pessoa vai no YouTube buscar. E são esses conteúdos com relação a esses problemas, normalmente vão engajar mais. Por quê? Porque são o que as pessoas já têm de dúvidas. Então, às vezes, a gente faz o contrário. A gente fala um juridiquês em cima da solução. Mas a pessoa ainda não conhece a solução, ela nem sabe do que você está falando, ela sabe do problema. Então, normalmente, a seleção da pauta faz bastante diferença no sucesso de uma publicação social. E quanto mais próxima de problemas de clientes reais ela estiver, maior a tendência de sucesso. Segundo, então a gente tem sim um problema de distribuição. Nem sempre a rede social que você utiliza, o seu Instagram, o seu TikTok, o seu YouTube, né, o seu Facebook, nem sempre o seu público está lá. Ou, às vezes ele está, né, ele segue já você até, mas nem sempre o algoritmo entrega essa mensagem para todos os seus seguidores ou para boa parte desses seguidores. Então, às vezes, até você faz um conteúdo super legal, você faz um conteúdo pensado nas dores do cliente, no problema do cliente, tudo certinho com a pauta editorial. Porém, ele não tem alcance, ele acaba não chegando nessas pessoas, elas acabam não vendo a publicação e, por consequência, acabam não conseguindo interagir com ela. Essa é uma característica bastante comum dos algoritmos de redes sociais por conta do volume de publicações, né? Tem muita publicação, o algoritmo tem que escolher algumas delas para exibir para os usuários, e nem sempre é a nossa. Então, sim, aqui a gente normalmente, quando tem um conteúdo legal que não está ganhando visibilidade, aí é legal a gente considerar um investimento em mídia para ampliar essa visibilidade, para ela ser vista inicialmente por mais pessoas, e aí sim começar o processo orgânico de engajamento que depois o algoritmo acompanha, tá? Mas considerando hoje que a gente tem redes sociais com muito conteúdo, nem sempre o início dele é fácil justamente por essa característica da rede, dos seguidores estarem ou não nela e do algoritmo entregar ou não entregar visibilidade. Legal. Eu acho que muita gente que acaba ouvindo a gente, Thiago, acaba percebendo a quantidade de coisas que a gente precisa atentar na hora de divulgar um conteúdo, né? É se aquele conteúdo vai ser relevante, é se realmente aquele conteúdo vai ser interessante para aquela pessoa que a gente quer atingir, porque não adianta eu ser um advogado que atua na área do direito de família e publicar um conteúdo que não vai atingir aquela pessoa do direito de família, né? Então, até que ponto, né? Porque eu vejo que é muito de. E aí ressaltando e destacando o conhecimento de que alguém, né, como você tem na parte de marketing, até que ponto vale a pena para o advogado, já ali cheio daquelas funções dele em relação ao próprio escritório de advocacia, o dia a dia do direito, até que ponto vale a pena para ele delegar essa função, né? Porque a gente vê aqui que só um pouquinho desse nosso início de bate-papo, a gente já percebe a quantidade de coisas que é importante se atentar para fazer uma publicidade correta. Porque se ela não for feita de maneira correta, muito provavelmente aí você vai acabar perdendo tempo, vai se frustrar e não vai ter resultado ali naquilo que você está fazendo. Até que ponto vale a pena eu chegar? Não, eu vou realmente pegar um setor, assim como eu tenho o RH no meu escritório, esse aqui vai ser o setor de marketing, que vai trabalhar na divulgação do meu material. Ótima pergunta também. Também ouço bastante isso. E a minha resposta costuma ser foco, tá? Normalmente, escritórios maiores têm disponibilidade financeira para contratar uma agência ou para criar um setor que consiga assumir essas demandas. Neste caso, perfeito, né?
fica mais fácil para todo mundo. Você vai focar na sua especialidade, no seu direito, e vai ter um especialista em marketing alinhando com você a comunicação e executando ela, porque dá trabalho executar. Fazer as peças, fazer os textos, fazer as publicações, fazer a mídia em cima disso, tudo mais. Se for possível, ótimo. Se você não tiver essa condição financeira de contratar uma ferramenta que faça isso ou uma agência, aí eu recomendo que você faça uma avaliação do seu foco. Por que foco? Porque quanto vale o seu tempo investido em fazer o seu trabalho do dia a dia, né, cumprir os seus prazos, criar suas peças e o tempo investido nisso? Você vai conseguir ser produtivo? Vai conseguir ter fazer no volume que você vai se propor a fazer com a qualidade que você precisa que tenha? Então, neste caso, eu recomendo que você separe um pequeno tempo dentro da sua rotina, tá? Porque se você estiver sozinho nessa, não tiver condição, cada minuto a mais investido no seu negócio é um minuto que tende a trazer mais dinheiro para você no momento zero. Então, o que eu recomendaria? Faça o mínimo, mas faça bem. Então, se você acha que consegue fazer uma publicação por quinzena, uma publicação por semana, perfeito. Mas não se sobrecarregue com mais uma rotina, mais uma demanda, que vai tomar o tempo do direito, que é a sua fonte de renda, e 2, se você fizer meia boca isso aqui, não vai cumprir o propósito, né? Não vai cumprir a ideia de lhe ajudar no seu negócio. Então, assim, coloque um mínimo de tempo para fazer o mínimo necessário com o máximo de qualidade. Tá? Não se preocupe com grandes volumes de publicação, publicar todo dia, publicar toda hora, publicar em todos os formatos. Faça uma boa publicação, numa frequência que seja viável para você fazer bem feitinho e, claro, acima de tudo, focando sempre no seu público, nas dores de quem procura você, responder as dúvidas ou falar sobre os temas que trazem as dúvidas das pessoas até o seu escritório. Dessa forma, você vai, aprender a fazer. 2, vai conseguir, sem se sobrecarregar demais, sentir o resultado que isso traz ou não traz para o seu escritório. E 3, a partir do momento que isso entrar numa rotina e começar a ficar fácil, aí sim você aumenta volume, aumenta formatos e dá um passo a mais. Mas nunca tente começar fazendo tudo o tempo todo, porque senão vai mais prejudicar a sua atuação jurídica do que ajudar na captação, que normalmente tende a ser a dúvida comum e o problema comum que a gente acaba trazendo para a gente. Tiago, cara, excelente essa sua análise, essa sua percepção, né? E com certeza o pessoal que está acompanhando, eles estão sentindo muito em relação a isso. Eu vejo, né, muito disso que você está passando. Quando eu faço gestão de rede, às vezes eu me sinto tendo que deixar de produzir uma peça para manter um engajamento em rede social, e às vezes a frustração, como eu falei anteriormente, né? Ela é severa, porque a gente está despendendo ali um tempo, às vezes deixando de prestar um atendimento a algum cliente, né? Eu acho que o mais importante é entender que o principal ali é a advocacia em si, né? Que o marketing ele é a peça fundamental, porque eu, pelo menos, eu sou muito aficionado nessa questão da publicidade, e eu entendo que também é uma peça fundamental para a gente não ficar para trás, né, em relação a diversas empresas que a gente tem aí ao longo da história que acabaram por não continuar em razão de uma não adequação a novos tempos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem audiências digitais, virtuais, a forma de comunicação com o cliente está muito mais rápida, né? Através de WhatsApp. Hoje você agenda a consulta por conferência, né? Você grava um podcast, um videocast. Então, hoje em dia, eu acho que é importante a gente ter essa conexão, esse estudo das novas tecnologias, mas não dá para deixar o principal de lado, né? Não adianta eu querer vender um serviço de qualidade jurídico, né? Eu parecer que eu tenho, no final eu não vou converter o cliente, não é verdade? Não vou ter aquela conversão final. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, né? E tudo bem, ótimo. Se você tem facilidade, tem tempo, perfeito, perfeito.
mas a grande maioria das pessoas, dos advogados, não vão ter uma facilidade tão grande com os canais digitais, então se comprometa com o que você pode fazer. Não adianta, né? Você, vou fazer 10 por semana. Não vai conseguir fazer, ou não vai conseguir fazer as 10, ou não vai conseguir fazer bem feito. Então se comprometa com uma, mas faça bem feito. E 2, faça sempre, tá? Não é porque você escolheu fazer uma vez por semana que você, fiz uma vez, fiz 2, fez 3, vou desistir. Não. Esse negócio de comunicação social é o quê? Você está sempre se comunicando, sempre se comunicando. Em algum momento o algoritmo vai entender e pode dar mais visibilidade para sua peça. Continue. Não é de um dia para o outro que as coisas acontecem, pelo contrário, tá? Então, o recado é: se comprometa com o que você puder cumprir para você. Aí vai fazer bem, aí não vai lhe sobrecarregar, você vai ter tempo para pensar em algo realmente bom, não só entregar qualquer coisa só para entregar. E é aí que está o valor de um bom conteúdo, tá? Se comprometa com o que você consegue fazer, que aí o resultado e as expectativas vão estar alinhados. Poxa, muito bacana, Thiago. Como que você. A gente tem visto muito, né? Porque a tecnologia em si, ela vem, ela sofre grandes atualizações muito rápido ao longo do tempo. Né? Até pouco tempo atrás, eu lembro, né? Fui formado no final de 2014, então eu lembro na época que eu comecei a escrever meus primeiros artigos para publicar nos portais jurídicos. Não tinha muito artigo, às vezes, parecido com aquilo que eu queria publicar. Hoje em dia, né, confesso que nessa rotina de produção de conteúdo, basicamente tudo que eu busco ali já tem 10 artigos, 5 vídeos, 8 podcasts. Cara, tem alguma dica da gente fugir, né? Ou então tentar ser um pouco mais autêntico sem precisar reinventar a roda, porque também, às vezes pode gerar uma certa ansiedade, uma certa dificuldade a gente achar que não, eu preciso agora, para me destacar no conteúdo jurídico, eu tenho que falar do conteúdo plantando bananeira, né? Já que tem um outro que está fazendo. Tem alguma forma da gente conseguir hoje se destacar com essa quantidade enorme que a gente tem de gente publicando conteúdo na internet jurídico? Legal. Eu, particularmente, não vejo outra forma. Antigamente, quando tinha pouco conteúdo na internet, qualquer conteúdo tinha potencial para funcionar, né, para gerar tráfego. Mas acho que hoje a gente tem tantos produtores de conteúdo especializados em cada formato, em cada rede, né, que, na minha visão, continua sendo esse mas mais do que nunca, né, o mais importante atributo é foco e conteúdo de qualidade, né? Então, conteúdo superficial não tem mais espaço na internet. Né? Até tem, Google vai ver, os algoritmos podem tentar dar alguma exibição, mas não se sustenta do ponto de vista da experiência do usuário. Como você falou, tem tanto conteúdo, tanto espaço para as pessoas utilizarem, que quando você começa a ler um conteúdo, você começa a assistir um vídeo e percebe que aquele conteúdo é raso, que aquele conteúdo é simples demais, você abandona, você não vai consumir mais conteúdo daquela fonte. Por quê? Porque tem tanto conteúdo que a gente já se acostumou a encontrar sempre ótimos conteúdos. Né? A gente acha com 2 cliques um conteúdo muito aprofundado sobre algo. Então, eu acho que acabou o espaço para a produção de conteúdo? Não, pelo contrário. O espaço é infinito. Por quê? Porque o público está no ambiente digital, ele está querendo conteúdo. E o conteúdo ele precisa se renovar. Né? Eu, particularmente, eu tenho quase 700 artigos publicados. Né? Os meus artigos hoje geram mais de 1 milhão de visitas. O meu podcast lá, o Juriscast, já está chegando em 200 mil ouvidas. Mas o que tem de conteúdo bom em 700 artigos? Poxa, tem vários deles que o conteúdo já está desatualizado, que alguém já escreveu um artigo melhor. Mas não quer dizer que eu não tenha mais conteúdo, nem mais conhecimento para melhorar o que eu já fiz. Os ótimos conteúdos que eu já produzi, ou produzir um conteúdo ainda mais aprofundado sobre um tema que eu já tinha falado, ou trazer um convidado ainda mais especialista para o meu podcast, numa temática que eu já produzi um episódio, né? A internet valoriza, sim, conteúdo recente, conteúdo do momento. A internet é trending, ela busca tendências, e tendências, normalmente, elas têm início, meio e fim, né? Ou
elas são recentes ou não são mais. E depois que elas não são, elas perdem um pouco a relevância. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que ainda tem espaço para produzir conteúdo, seja em áudio, seja em vídeo, seja em texto, seja numa mistura deles todos, seja em apresentação de PPT, seja como for, tem espaço, mas qual é o pré-requisito? Que esse conteúdo seja bom. Bom do ponto de vista de bem apresentado, né? Quem está apresentando esse conteúdo, mas acima de tudo, que não seja encheção de linguiça, que seja um conteúdo que você consuma esse conteúdo, desde que você entra no conteúdo, consome esse conteúdo, quando você sai dele, você terminou, você aprendeu algo. Você saiu melhor do que você entrou naquele conteúdo. É que nem uma aula, né? Se você entra numa aula que você não aprende nada, você acha a aula ruim. Mesma coisa é se você vê um vídeo e não aprendeu nada até o final, você vai achar ele ruim. Lê um artigo, não aprendeu nada novo até o final, você vai achar ele ruim. Então, a profundidade, né, esse carinho com, poxa, não só fazer por fazer, mas fazer com o propósito de melhorar a vida de alguém, de ajudar alguém a sair melhor daquele material, para esse tipo de conteúdo, seja, repito, em áudio, vídeo ou texto, sempre vai ter espaço na internet. Poxa, muito legal, Thiago. Existe algum formato assim que seja talvez mais interessante para quem tá começando, para quem se formou, quer trabalhar quer fazer, né, produzir conteúdo na internet? Existe alguma dica que você possa passar para o pessoal em relação o texto ideal é que seja mais ou menos assim, o vídeo é mais ou menos assim, o áudio é mais ou menos assim? Ou então dá para se juntar tudo, né? Eu lembro que muitas vezes, né, até talvez possa servir de dica para alguém, né? Eu criava um artigo, desse artigo eu já tinha uma pauta pronta, escrita, eu gravava o vídeo em cima desse estudo que eu fiz do artigo em texto, e às vezes, né, uma coisa que eu acho um pouco ruim, né, embora já fiz bastante isso, era pegar o áudio do vídeo, extrair e simplesmente lançar como se fosse algo específico, né? Acho que é sempre mais interessante quando a gente faz um conteúdo focado para aquele tipo de mídia, né? E você, como expert, né, nessa parte de multiconteúdo que você divulga, você veicula, tem alguma dica específica aí para cada tipo de mídia que a gente está divulgando? Olha, gostei da pergunta. O seu método ele é super viável, né? Super legal. Inclusive, eu também uso em alguns momentos essa ideia. Eu, particularmente, o meu método criativo ele parte de primeiro criar um sumário, né, sobre o tema. O que eu vou falar? Eu vou falar sobre este problema, legal. Como que eu subdivido esse problema, né? Quais são os componentes que levam desde um macro entendimento até lá no final, a micro resolução dele. E é com base nisso que eu, particularmente, como eu estruturo a produção do meu conteúdo. E também, em alguns momentos, eu replico ele. Na verdade, eu adapto esta pauta, esse tema, para o formato diferenciado que eu pretendo usar. Seja ele texto, seja vídeo, seja áudio, às vezes eu adapto, porque o tema continua sendo bom, né? Pô, fiz um texto legal. Por que não fazer uma adaptação dele para o vídeo, né? A gente conhece isso desde sempre, né? Quantos livros legais que viraram filmes? Por quê? Porque, cara, tem gente que prefere o livro, tem gente que prefere o filme, e é inegável que, através do filme, a gente consegue passar diversos aspectos que não consegue passar pelo livro e vice-versa. Então, assim, são formatos diferentes para repassar a mensagem, a mesma mensagem. Então, o método em si eu não vou nem questionar e nem dar dicas, porque acho que cada um tem o seu método que mais lhe agrada. Mas eu costumo dar uma dica para quem pergunta sobre formatos, que primeiro começa pelo que você mais gosta. Né? Poxa, vou escrever artigos, ou vou fazer vídeos, ou vou fazer imagens no Canvas e focar no texto do conteúdo. Cara, o que você mais gosta? Onde é que você se sente mais confortável para discutir um tema? É escrevendo sobre ele? Então, vai escrever. Onde é que se sente? É fazendo vídeo, é explanando, é fazendo na oralidade que você se sente bem? Putz, legal. Que tal avaliar áudio, né? Ou avaliar vídeo, se você se sente bem nesse formato, tá? Porque isso costuma ter um fator psicológico que é a motivação
né? E você se sentir bem com o resultado final daquele material. Às vezes você, poxa, vai fazer um vídeo porque escolheu fazer vídeo, mas, pô, você faz o vídeo e pensa, pô, se isso aqui fosse um artigo, eu ia fazer 10 vezes melhor. Poxa, então faz o artigo. Escreve o artigo, que, pô, se você vai desenvolver melhor, o conteúdo vai ficar mais rico. E quem vai consumir esse conteúdo vai aprender mais, vai gostar mais, vai usar melhor esse material, poxa, vai para onde você se desenvolve melhor. Então, acho que essa é a minha primária dica, primeira dica. Por quê? Se você não começa por onde você desempenha melhor, onde você mais gosta, a gente pode voltar para aquele problema de se desmotivar, né? Não achar que está fazendo certo e acabar parando de fazer, ou desistindo de fazer, ou não achando que está tão bom. Então, começaria escolhendo algo que o seu perfil facilite, tá? E um outro item que é importante que pouca gente fala é que, além de continuar fazendo, né? Porque na internet tudo é questão de médio prazo, você também definir como você quer medir esse sucesso dessa ação que você vai fazer, né? Eu falei, pô, eu escrevo artigos, eu tenho 700 artigos, eu tenho mais de 1 milhão de visitas por mês. É verdade? É verdade. Como é que eu descobri esse sucesso? Pô, eu descobri que a partir do momento que eu quisesse escrever artigos, eu ia querer atrair pessoas. Para atrair pessoas, eu tinha que medir o volume de pessoas que chegam nos meus arquivos, nos meus artigos. E a partir do momento que eu consegui medir esse número de pessoas que chegavam nos meus artigos, eu consegui ver que, opa, as pessoas vão lá no Google, elas acham meus artigos, elas chegam no meu site. Então, poxa, eu consegui medir o sucesso dessa ação que eu me propus a fazer. Além de ser um formato que eu gosto, eu estou concluindo que eu escolhi algo que está me dando visibilidade, que era o que eu queria desde o início do projeto. Então, às vezes, a gente faz algo que a gente gosta, num formato que a gente se sente bem, mas a gente esquece de definir como vai medir o sucesso daquilo, então chega num momento que a gente não sabe mais por que está fazendo, se está gerando negócio para o meu escritório ou não, se está gerando contatos para mim ou não, se de fato está valendo a pena ou se eu estou só gastando o meu tempo, né? Então, quando a gente escolhe criar conteúdo, não é só criar por conteúdo por criar, a gente tem que criar sabendo o que a gente espera desse conteúdo, né? A gente, como emissora, a gente é responsável pela recepção da mensagem e do que a pessoa que recebeu a mensagem faz depois. Então é você que tem que dizer, pô, fiz um vídeo, o que eu quero que a pessoa faça depois do vídeo? Fiz um texto, o que eu quero que essa pessoa faça depois do texto? Escreva no formulário, me mande um WhatsApp, é parte do nosso processo de comunicação pensar nisso também, para poder medir, para concluir se o que a gente escolheu fazer está funcionando sim ou não. Não sei se respondi ou se me empolguei aqui, mas... Não, respondeu. Ação. E você tocou numa parte muito interessante, que é a importância da pessoa em mensurar, né, os resultados que ela tem, né, mensurar se aquele conteúdo que ela escreveu, por quantas pessoas foi acessado, né, acessar lá a famosa aba de analytics, né, de análise da rede social, ver quantas pessoas estão acessando, qual conteúdo está sendo de maior agrado, responder os comentários, acho que também é uma questão fundamental, né, você tem aquela conexão direta. E eu acho também que quem produz conteúdo, além de, obviamente, né, a grande maioria vai pensar em conversão, né, em pegar aquele leitor, ouvinte, aquele espectador, para se transformar num cliente, mas muita gente acaba tendo, né, eu sei disso, porque eu já fui chamado muito assim, embora nunca tenha sido dado aula dentro do direito, né, em outras áreas eu já cheguei a dar aula em turma, mas eu nunca cheguei a dar aula no direito e várias vezes já fui chamado de professor dentro de um artigo. Então, acho que é importante também você perceber que a partir do momento em que você publica um conteúdo, você está sendo professor de alguém, né? Assim como quando você presta uma consultoria jurídica, você está ensinando algo, né? E aquele feedback, muita gente às vezes acaba escrevendo e indo embora, nunca mais volta. Eu acho muito importante a pessoa ter aquele carinho, aquele vínculo com aquele artigo, né? Você será eternamente responsável pelo artigo que produz, né? Mais ou menos isso. É isso aí, até compartilhando um caos. Você vê, decidi há um tempo atrás que queria estudar direito para complementar o meu conhecimento em marketing, né? Para conversar melhor com os advogados. E
em alguma das minhas aulas, apresentação de algum trabalho, meus colegas de classe falando, a gente fez aqui, estão aqui as referências, inclusive está aqui o Thiago Facchini, a gente achou um artigo dele no Google, ele está aqui e tal, nossa senhora, olha só, sou referência de artigos da minha própria turma, né, que não é coincidência, né, mas você vê, quando a gente se propõe a ensinar, você vê a mágica da internet, as pessoas aprendem, as pessoas buscam o conteúdo e utilizam ele, então, é isso aí, tem que ter bastante atenção no que e no porquê e, acima de tudo, no para quem. Se a gente pensar bem nisso antes de começar, a gente começa super alinhado. Cara, excelente, né? E até compartilhar aqui uma curiosidade, no dia que eu fiz, né? Tinha um portal muito conhecido, né? Que divulga, existe até hoje esse site. A forma como você publica artigo hoje é muito fácil, né? Você hoje tem acesso em portais com milhões de acessos diários que você pode enviar teu artigo ali. E eu lembro que no dia que eu fiz a minha segunda fase da OAB, a minha foto estava na capa desse artigo como um dos autores mais lidos, né? Para mim foi uma sensação legal, que eu fui fazer a minha prova da OAB ainda e eu já tinha um artigo ali. Então eu sempre incentivei também, Thiago, o pessoal que estuda, que está na faculdade ainda, no estágio, cara, escreve. Você não pode fazer direcionamento jurídico, assim, mas você pode ali contar um caos, uma opinião. Você pode se embasar na lei e dizer o que a lei diz. Com certeza, você já vai ajudar muita gente. Você já vai ter um tráfego ali, já vai criar a tua imagem, o teu know-how dentro do ambiente digital, né? Muito, muito interessante, muito legal da forma como a internet possibilita isso, esse alcance que traz pra gente. E para escrever você tem que estudar, né? Imagina, você vai fazer Exato. uma resenha de um livro, você tem que ler o livro. Pô, que maravilha, né? Então, se você vai se propor a criar conteúdo para alguém e você vai se propor a criar um conteúdo de qualidade, poxa, você tem que estudar aquele conteúdo para falar com propriedade, para de fato ajudar alguém. Então, vamos ser pessimistas, mas se a sua estratégia de produção de conteúdo não der certo, se não gerar nenhum negócio, pô, no mínimo você teve que estudar bastante coisa, você aprendeu mais, você se tornou um ser humano e provavelmente um profissional jurídico melhor por conta do conteúdo que você teve que estudar para poder criar conteúdo de qualidade. Então, assim, não tem malefício em criar conteúdo, independente para a rede que você escolhe, o formato que você escolhe. Você, no mínimo, vai aprender, vai ser um ser humano um pouquinho melhor em seguida. Então, pô, vamos lá, tem dúvida, pergunta, minhas redes sociais estão aí, @Thiago Facchini, em todas as redes eu tô lá, me pergunta, conversa comigo, vai ser uma alegria continuar ajudando, assim como eu estou ajudando aqui, não resta dúvida de que fora daqui eu vou gostar de ajudar também, e acima de tudo vai ser muito legal ter mais gente produzindo conteúdo, porque o nosso mundo jurídico, muito advogado fala, nossa, tem muito advogado, tem muita gente, essa nossa profissão já está abarrotada, já está saturada. Meu amigo, tem lugar para todo mundo. Mesma coisa para produzir conteúdo. Vamos produzir, vamos aprender. Quanto mais os nossos públicos aprenderem sobre direito, melhor para a gente, que eles vão ficar mais iluminados, vão precisar mais do nosso serviço. Então, produzir conteúdo é um jeito de ajudar o mundo jurídico, né? Ajudar a advocacia a continuar evoluindo. Então, apostem nisso que, na minha visão, só tem benefícios. Poxa, Thiago, muito legal, muito bacana a tua visão. Eu concordo 110%, né, com tudo que você disse, né? Queria aproveitar esse finalzinho de programa, né? Você sendo aí do berço da ProJuris, né? Eu sempre dei muitos conselhos para colegas, né? A importância que é e facilita nessa rotina de produção de conteúdo também. Como você vê o encaixe de um sistema, né, de um software jurídico? Porque muito colega, às vezes não quer, não usa, acha que é difícil, complicado, acha que aquilo não vai agregar valor ao trabalho dele. Dentro dessa parte do marketing, como que um sistema, às vezes, muitas vezes até como o ProJuris mesmo, pode ajudar o advogado na rotina dele do dia a dia, na rotina dele de produção de conteúdo? Legal. Voltando ao foco, né? A dica que eu comecei essa conversa aqui, nós advogados, né? Eu ainda não, mas nós advogados somos especialistas em quê? Atender clientes e resolver questões jurídicas. O que um software jurídico é?
Ele é um especialista em tudo que nos ajuda a continuar sendo especialista. Então, primeiro, assim como um administrador financeiro não vive sem o seu software, lá sem o seu ERP, na minha visão, o advogado também não deveria viver sem um software jurídico. Por quê? O advogado dificilmente é especialista em finanças, em administração das finanças do escritório. E o software jurídico ajuda ele a cuidar das finanças, né? Garantir que não esqueceu de cobrar os honorários, confirmar quando que recebeu, para não cobrar duas vezes de ninguém, né? Fazer os registros financeiros para conseguir fazer os relatórios e cobrar os clientes. Então, assim, tem um software que é especialista em algo que você não precisa ser, tá? Que mais? O software ele pode te ajudar com toda a produtividade, né? Que atividades você tem, que compromissos você tem, que entregas você tem para fazer, que audiências você tem, cuidar dos seus prazos, até calcular os prazos, né? O ProJuris calcula os prazos, por exemplo, para você. Nem sempre a gente é muito bom com números, né? Então, poxa, a ferramenta, ela pode te ajudar na sua produtividade, você não esquecer de comparecer a nenhum compromisso, não esquecer de comparecer a nenhuma audiência, não esquecer de produzir nenhuma peça. Já tem até gerador de peça hoje em dia, o ProJuris gera a peça para você, preenche com os dados das partes lá, para você não digitar nada errado, né? Então, assim, tem as ferramentas, ProJuris é uma delas, né? Claro, tem várias no mercado, mas ela permite que você gaste o seu tempo com o que você é especialista, que é atender bem os seus clientes e cuidar dos aspectos jurídicos. 3, que é a principal pilar aí da ferramenta, é cuidar do contencioso para você. Então, você não tem que você ficar fazendo ou ter um estagiário só para ficar fazendo trabalho escravo de todo dia entrar no tribunal, olhar processo por processo se teve andamento, todo dia ficar abrindo e-mail para ver se teve intimação nova. Cara, já tem ferramenta, já tem tecnologia que faz isso para você. Você tem que focar no quê? Atender bem os seus clientes e prestar para eles o melhor serviço jurídico possível. A ferramenta faz o resto. Não quer dizer que você tem que delargar, a gente gosta de falar, esse trabalho. Não, mas a ferramenta vai permitir que você foque o mínimo nessas atividades repetitivas, nessas atividades administrativas e foque mais no que importa, onde é a sua especialidade. Então, a minha visão sobre ferramentas para o advogado, sobre um software jurídico para advogado utilizem ferramentas sim, é um custo baixo para o tempo que vocês vão economizar, sem falar nos ganhos de organização e produtividade, porque advogado não gosta de Excel, não gosta de ficar calculando coisa, normalmente perde papel. Tinha um amigo meu que falava que ele sempre pedia 3 cópias de tudo, uma para ele, uma para o cliente e uma para perder. Advogado não precisa ter papel mais hoje em dia, tá? Você precisa ter o histórico, a nossa memória não é perfeita, ela não é infalível, a gente esquece as coisas. Então, o software vai armazenar para você o que você falou na última reunião com o seu cliente, vai lembrar você que deu um mês, você tem que falar com ele de novo, vai lembrar se você pediu os documentos dele ou não, se já está pego ou não, vai gerar as assinaturas ali eletrônicas para você, em vez de ficar imprimindo papel, indo no cartório. Tem um monte de benefício. Então, hoje em dia, não usa ferramenta quem quer continuar sendo desorganizado ou quem tem alguma outra desculpa para continuar fazendo tudo como sempre fez. Mas para quem quer ter um resultado diferente, obter resultados diferentes, precisa fazer algo diferente. Produção de conteúdo, eu diria que é a segunda etapa. Não adianta você produzir conteúdo se a sua casa não estiver organizada, se o seu escritório não estiver organizado. Né? Imagina, você atrai muitos clientes para o seu escritório, chega lá, não tem cadeira para ele sentar, não tem ar-condicionado, não tem água, cafezinho, você não vai atender bem esse cliente. A ideia aqui é a mesma. Quando a gente fala de marketing jurídico, é uma segunda etapa. A gente já tem que estar com as nossas rotinas administrativas bem azeitadinhas. Para quê? Para se entrar um cliente ou 10 clientes, a gente conseguir atender todos eles com o mesmo nível de qualidade. E só com tecnologia para a gente conseguir aumentar o nosso número de clientes sem precisar aumentar na mesma proporção o número de funcionários e, por consequência, os custos. É assim que a gente cresce, fazendo mais com menos. Só assim a gente dá mais lucro e gera mais riqueza para a gente e para o nosso escritório. Apoie-se na tecnologia, é com ela que a gente vai dar espaço. Tiago, excelente, excelente. Você conseguiu resumir muita coisa que eu falo já há muito tempo, né? Essa questão da importância do software jurídico, a importância que é você
cuidar da sua casa, você trabalhar a estrutura, né, para receber 1.000 clientes, né? É muito mais fácil você preparar a estrutura para receber 1.000 clientes do que você receber 1.000 clientes e montar a estrutura ao longo do caminho, né? É quase que trocar a roda do carro enquanto ele está em movimento. É muito complicado, é muito difícil. E às vezes o advogado que teve tanto trabalho lá produzindo conteúdo, se formando, ou então quando a gente fala de tráfego pago, mídia paga, gastou o dinheirinho dele lá com aquela divulgação e aí perde o cliente no ponto que seria para ele ser o principal. O ponto forte dele tem que ser, não adianta, tem que ser a prestação de serviço, tem que ser o que vai fazer com que o serviço dele se perpetue. É isso aí, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois, né? Imagina, você cria uma imagem maravilhosa na internet, você até gasta dinheiro lá para atrair clientes, mas se você não for organizado, você não consegue prestar um bom serviço, você perde um prazo, você esquece de dar um retorno para o seu cliente, todo aquele investimento que você já fez, que já saiu do seu bolso, seja em tempo ou em dinheiro, seu cliente vai falar mal de você, porque você não atendeu ele, não respondeu ele, não deu o status do processo dele, né? Redigiu documentos com erros, então assim, cada coisa é importante, mas no seu devido lugar. Então, tecnologia para organização e otimização dos processos internos, perfeito, é a primeira etapa. Segunda etapa, trazer mais gente para se beneficiar disso. Então, tem aí oportunidades também para quem ainda não está pronto para o marketing, mas talvez esteja precisando dar uma organizada na casa. Tem tecnologia para isso e a gente consegue começar agora. Então, para quem quer fazer algo diferente, não tem mais desculpa. Tiago, muito obrigado. Quero agradecer muito o teu tempo, né? Com certeza contribuiu bastante, contribuiu para mim que estou aqui, né? Aprendi com você, com muita coisa que você passou. Com certeza vai ser de grande ajuda para muita gente que ouviu a gente, que assistiu a gente, né? Vou deixar aí esses momentinhos finais de despedida do programa. Já agradeço a quem acompanhou a gente por aqui. Vou deixar esses minutinhos finais para você se despedir do pessoal e pedir para o pessoal se inscrever, né? A gente está em todas as plataformas, em todos os agregadores, né? iTunes, Spotify e o vídeo, o conteúdo aí no canal do YouTube, né? E agora, Tiago, com você, suas considerações finais. Muito obrigado novamente pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Peço desculpa aí pelas tosses. Covid me pegou, então em algum momento eu dei umas engasgadas aqui, mas faz parte da recuperação. Agradeço de novo então a você pelo convite, Felipe, a audiência, tá? Por terem nos acompanhado. Espero que este conteúdo aqui lhes tenha agregado, né? Que eu não tenha feito diferente do meu discurso, que eu tenha de fato ajudado vocês como eu me proponho nos meus conteúdos, nos meus materiais. Logicamente, coloco aqui tanto o Juriscast, que é o meu podcast, à sua disposição também. Procurem lá, Juriscast, sempre tem um convidado diferente para a gente aprender com eles. E colocar as minhas redes sociais, @Thiago Facchini, à disposição para você que tem dúvida sobre marketing jurídico, fique à vontade, vai ser um prazer conversar. Se quiser tirar dúvidas, se quiser trocar ideias, se quiser me chamar para mais papos como esse, eu jamais vou negar uma boa conversa, um bom bate-papo. Minha alegria e o meu propósito de vida é seguir ajudando pessoas a fazerem o mundo jurídico cada dia mais eficiente. Então, muito obrigado novamente, contem comigo e espero que vocês, depois dessa conversa aqui, estejam se sentindo preparados, ou no mínimo mais preparados, para se aventurarem nessa deliciosa jornada de comunicação, de garantir que as pessoas recebam a nossa mensagem, entendam essa mensagem e que isso se transforme em algo positivo para ambos, para o emissor e para o receptor. Obrigado de novo e vamos adiante. Sucesso a todos!